Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário BTLG11, que é um fundo imobiliário de logística, que é um dos segmentos que foi mais indicado ano passado para esse ano de 2021. Mas um spoiler é que o BTLG11 ele vem com uma proposta de dividend yield para esse ano de mais de 9%. Então eu vou comentar também sobre esse aumento da taxa Selic e se isso impacta nos fundos imobiliários. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um conteúdo novo sobre investimentos aqui no canal, você vai ser avisado. E me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio, por lá tem conteúdo diário sobre investimentos e a gente tem um contato em tempo real. E enquanto eu rodo a vinheta aqui, 4 segundos, você se inscreve no canal e a gente começa o vídeo, bora lá! Vamos lá então falar sobre o BTLG11, que é um fundo imobiliário de tijolos focado no segmento logístico, mas antes da gente se aprofundar bastante dentro do relatório gerencial, eu vou fazer primeiro um breve resumo sobre esse fundo para vocês. O BTLG ele é um dos fundos imobiliários do Banco BTG Pactual, então ele tem como gestor e também como administradora o Banco BTG Pactual, só muda um pouco aí qual que é o braço que toma conta do fundo imobiliário na parte de gestão e na parte de administração, mas na prática é o próprio Banco BTG Pactual que toma conta do fundo imobiliário. Ele só tem uma única taxa, que é de 0,9% ao ano, com base no valor de mercado do fundo imobiliário. Então, quanto mais o fundo se valoriza, maior esse valor que o banco recebe como gestão e administração, mais o percentual se mantém constante. O BTLG ele é um fundo imobiliário bem antigo, ele começou a ser negociado em 2010, então é um fundo imobiliário com mais de 10 anos de estrada aí dentro da B3, e além disso ele já passou por 9 emissões de cotas. Com isso, o fundo imobiliário ele conta atualmente com um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais, é um fundo imobiliário bem grande. Esse patrimônio líquido de 1,3 bilhões ele vai aumentar um pouco para cerca de 1,5, 1,6 bilhões de reais, porque o fundo imobiliário ele adquiriu recentemente 3 imóveis de logística no estado de São Paulo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. O valor patrimonial por cota atual do fundo imobiliário é de R$ 101,15 e no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está sendo negociado a R$ 114 no mercado. Com isso, o PVP dele está atualmente em 1,13. É um pouco acima do valor que eu gosto, mas ainda é um valor que dá para relevar um pouquinho, dá pra gente deixar aquela gordurinha dependendo do fundo imobiliário e da gestão. A gente às vezes acaba abrindo uma exceção. Os últimos dividendos que o fundo imobiliário pagou foram de 60 centavos. Inclusive, o fundo imobiliário pagou um dividendo de 60 centavos hoje, dia 22 de março, que é o dia que eu vou lançar esse vídeo para vocês no YouTube. E com isso, o dividend yield do fundo imobiliário no ano passado ficou em 6,4%, que não é um dividend yield muito alto, é mais ou menos a média do mercado, que está em 6, 6,2%, é marginalmente acima da média, porém, ainda assim é um dividend yield interessante, e eu vou comentar sobre o aumento que eu disse na introdução um pouquinho mais para frente, que a previsão desse fundo imobiliário é ter um dividend yield para esse ano de 2021 de 9,6%. E aí já fazendo aquele adendo que eu comentei sobre a elevação da taxa Selic, a taxa Selic ela subiu para 2,75% e o Banco Central já avisou que na próxima reunião do Copom a taxa Selic vai subir para 3,5%. Ah, mas será que isso impacta realmente nos fundos imobiliários? É hora da gente deixar de investir em fundos imobiliários ou em renda variável e partir para renda fixa? Na minha visão, isso não vai impactar muito, mesmo que o Banco Central suba para 3,5% na próxima reunião. E na outra ainda que vai acontecer, suba para 5%, por exemplo, eu não vejo um impacto muito grande assim dentro de fundos imobiliários, até 5%. Depois disso, eu acho que fica um pouco mais complicado, porque como eu comentei, a média dos fundos imobiliários é de 6, 6,2% de dividend yield. Então, se a taxa Selic subir para 6,5%, 7%, aí realmente fica um pouco mais complicado a gente investir em renda variável, sendo que a gente tem praticamente o mesmo retorno com uma segurança muito maior na renda fixa. Mas ainda assim, tem fundos imobiliários que continuarão mais interessantes do que a renda fixa. Tem fundos imobiliários, por exemplo, de papel pagando 9% de dividend yield. O próprio BTLG também tem uma previsão de pagar 9,6% de dividend yield. Tem fundos imobiliários também de lajes corporativas que pagam acima de 8,5%, 9%. Então é mais uma questão da gente procurar e encontrar fundos imobiliários que estão pagando dividend yields bem mais interessantes do que a Selic, ainda que a Selic continue subindo. Na minha visão, se subir para 6,5%, 7%, eu não deixaria de investir em renda variável, muito menos em fundos imobiliários. Porém, se isso acontecer, a taxa Selic subir acima de 5%, eu olharia um pouco mais para a renda fixa e deixaria uma parte um pouco maior do meu capital investido em renda fixa com uma segurança um pouco maior. Mas ainda assim não desistiria da renda variável, porque na minha visão é onde a gente consegue ter uma rentabilidade muito mais expressiva de verdade. E só mais um adendo, eu vi uma live semana passada mostrando que a taxa Selic ela não tem correlação nenhuma com os fundos imobiliários. E um caso também bem interessante que eu vi nessa live, lá em 2014, 2015, quando a taxa Selic estava em 14, 13,5%, os fundos imobiliários estavam em um momento muito bom, estavam trazendo bons resultados e não tinha esse problema, esse medo do mercado em relação à taxa Selic. E se você está acompanhando aqui, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a crescer e ajudar mais pessoas a aprender a investir melhor. Mas voltando para o BTLG11, que é o que nos interessa aqui, o fundo imobiliário ele tem uma base também interessante de cotistas, não é tão grande assim, porém
é um número razoável. O fundo imobiliário ele conta com 74 mil cotistas e ele tem 12 imóveis em 4 estados diferentes e, como eu comentei, esse número vai passar de 12 para 15 imóveis. E agora sim, aprofundando dentro do relatório gerencial do BTLG11, é um fundo imobiliário que, na minha visão, é bem interessante. E eu vou passar alguns pontos aqui que eu particularmente gostei mais dentro desse fundo. O primeiro ponto é um ponto que eu sempre comento aqui nos meus vídeos e que eu sempre falo que a gente precisa analisar, principalmente em fundos imobiliários de tijolos, que é o vault. O vault é o período médio de duração dos contratos. E no caso do BTLG11, os contratos têm uma duração média de 7 anos, o que traz uma segurança muito boa para quem é cotista e também para o fundo imobiliário. Olhando aqui o vault do BTLG11, cerca de 76% dos contratos vão vencer somente após 2025. Então, até lá, o fundo imobiliário ele tem uma tranquilidade bem grande em relação à vacância, tanto a física quanto a financeira. É claro que a financeira pode ser um pouco mais variável, porque pode acontecer alguma inadimplência durante o caminho. E também a parte de revisional dos contratos, que é um ponto que eu sempre trago aqui nos vídeos, só começam a ser analisadas novamente a partir de 2025, mantendo aí a segurança do fundo imobiliário. Olhando o portfólio do fundo imobiliário, agora o fundo imobiliário ele conta com 15 ativos em 4 estados diferentes, e aqui só tem um adendo que para mim não é uma preocupação tão grande, mas o fundo imobiliário ele tem uma concentração bem elevada dentro do estado de São Paulo, mas na minha visão isso faz um pouco mais de sentido, porque o estado de São Paulo ele é um ponto bem estratégico na parte industrial, então muitas indústrias do país estão localizadas dentro do estado de São Paulo, e também tem o Porto de Santos, que é um dos principais portos dentro do Brasil. Quando a gente considera a parte logística, é muito importante essa questão de estar perto de portos e também bem próximo das indústrias do país. Então, por isso não me preocupa tanto assim essa concentração do fundo imobiliário dentro do estado de São Paulo. O portfólio do fundo também ele tem uma diversificação bem interessante, ele não é concentrado em nenhum segmento específico, então nessa questão, para mim, o fundo imobiliário é muito bom. Olhando a distribuição do portfólio do fundo imobiliário em relação aos inquilinos, como eu comentei, ele tem um portfólio bem grande e tem uma certa diversificação até que interessante, ele não é concentrado em nenhum setor específico e ele é basicamente focado em 4 setores, que é o setor de papel e celulose, o setor alimentício, varejo e o automobilístico. Aqui, para mim, o único ponto que chama um pouco mais atenção é o setor automobilístico, que é um setor que vem sofrendo muito no Brasil desde o ano passado, com algumas montadoras aí saindo do país. A Volkswagen também anunciou que vai parar a produção no Brasil, pelo menos por enquanto, por conta da pandemia. Então são pontos de atenção dentro do setor automobilístico que pode impactar um pouco as receitas do fundo imobiliário. Mas de resto, o portfólio do fundo imobiliário me agrada bastante e ele está bem diversificado em setores que são bem grandes da indústria brasileira. Um outro ponto que a gente sempre precisa ficar de olho dentro de fundos imobiliários é a questão de indexadores, a quais indexadores esses contratos estão atrelados. No caso do BTLG11, essa divisão de indexadores é bem parelha, 55% dos contratos são indexados ao IPCA e os outros 45% são indexados ao IGPM. Olhando os tipos de contratos, que também é um ponto bem importante para a gente analisar, 61% dos contratos são atípicos e os outros 39% são contratos típicos, que são aqueles que permitem uma negociação e um pouco de modificações ao longo do tempo. Olhando aqui as vacâncias do fundo imobiliário, as vacâncias estão bem controladas, tanto a física quanto a financeira. A vacância física ela está em 1,7%, já considerando os 3 novos imóveis do fundo imobiliário, e a vacância financeira está zerada, o que é um ponto muito importante, não tem nenhum inquilino devendo, nenhuma inadimplência de nenhum tipo. E um ponto bem legal no relatório gerencial do BTLG11 é que ele traz também os tipos de multas dos inquilinos caso eles rompam os contratos. Isso traz uma segurança bem interessante para quem é cotista ou para quem está pensando em se tornar cotista do fundo imobiliário, porque quando a gente analisa isso, a gente perde um pouco medo caso algum inquilino venha a quebrar os contratos. E olhando aqui os tipos de multas, cerca de 67% dos inquilinos vão ter que pagar o remanescente do contrato. Então imagina que o inquilino tem um contrato de 7 anos e ele rompe o contrato com 2 anos. Então ele vai ter que pagar como multa todos aqueles aluguéis referentes aos próximos 5 anos de contrato que ele teria com o fundo imobiliário. Então isso, na minha visão, traz uma segurança muito grande, porque se algum inquilino sair do fundo imobiliário, vou ter a segurança que durante um bom tempo o fundo imobiliário vai continuar recebendo a receita e vai conseguir manter os dividendos mais ou menos no mesmo patamar. E também vai ter um bom tempo, dependendo da estratégia da distribuição dessa multa, para conseguir encontrar outro inquilino para ocupar esse imóvel. O caixa do fundo imobiliário também está bem tranquilo. O fundo imobiliário ele não tem nenhuma despesa muito grande. Ele só tem uma despesa que é de cerca de 4% do patrimônio líquido, que é de um CRI que o fundo imobiliário é tomador. E olhando aqui a rentabilidade do BTLG, nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário teve uma rentabilidade de 15%, já considerando a valorização das cotas e também o pagamento dos dividendos. E nos últimos 24 meses, o fundo imobiliário ele teve uma rentabilidade de 148%, o que é uma valorização muito elevada para quem acha aí que não dá para a gente conseguir crescer muito patrimônio ou ter uma rentabilidade muito alta com fundos imobiliários. A gente vê aí que isso é uma falácia, que a gente consegue sim crescer bastante patrimônio e ganhar muito dinheiro investindo em fundos imobiliários. A gente só precisa aprender a analisar bem os fundos imobiliários que a gente escolhe e investir no lugar certo, com paciência e pensando no longo prazo.
E agora, chegando aqui perto do final do vídeo, comentando sobre os 3 imóveis que o fundo imobiliário adquiriu. São 3 imóveis AAA, que é a classificação mais alta que a gente tem de imóveis. Os 3 imóveis estão localizados na cidade de São Paulo e o fundo imobiliário pagou cerca de 195 milhões por esses imóveis. O fundo imobiliário ele já deu um sinal de 150 milhões de reais para esses imóveis e vai pagar os outros 45 milhões de reais em 12 vezes durante esse ano de 2021. E aí vai ter um acréscimo, juros de 5 milhões de reais. Então o fundo imobiliário distribuiu 50 milhões em 12 vezes. Com isso, com essa aquisição desses imóveis, o fundo imobiliário ele passa a ter 15 ativos em 4 estados diferentes e esses imóveis têm um cap rate de 8%. Ou seja, o fundo imobiliário ele vai recuperar 8% ao ano do dinheiro que ele investiu dentro desses imóveis. Então, em torno de 6, 7, 8 anos, o fundo imobiliário ele já consegue recuperar 100% dessa receita investida nesses imóveis, que é mais ou menos o vault do fundo imobiliário. Então a gente já tem uma noção que daqui a alguns anos, dependendo do aluguel, o fundo imobiliário ele já vai conseguir recuperar 100% desse investimento. E aí, esses 3 imóveis incorporados ao portfólio do fundo imobiliário, eles vão trazer um aumento de 8 centavos por cota no dividendo mensal pago pelo fundo imobiliário. E com isso, a expectativa do fundo imobiliário é que o dividend yield para esse ano de 2021 fique na casa dos 9,6%. E aí, esse dividend yield de 9,6% para esse ano de 2021 é, na visão do fundo imobiliário, um pouco mais do que o dobro da taxa Selic que eles projetam para esse ano de 2021. O fundo imobiliário considerou uma taxa Selic para esse ano de 4,5%. Então a ideia deles é pagar mais do que o dobro da taxa Selic para esse ano de 2021. E aí, como eu comentei no começo do vídeo, esse aumento da taxa Selic não me importa muito, não vejo impacto tão grande assim, pelo menos por enquanto, para esse ano, dentro dos fundos imobiliários. E tampouco dentro do mercado de ações, porque na minha visão é um aumento marginal para a gente conseguir recuperar um pouco a economia e diminuir essa inflação que vem impactando bastante os brasileiros. Então é aquela coisa, a gente fica com um olho no gato, outro no peixe. Se a Selic começar a subir muito, o que a gente faz é colocar um pouco mais de dinheiro em renda fixa e um pouco menos em renda variável. Então a gente não vai deixar de investir em fundos imobiliários, em ações, somente por conta do aumento da Selic. O que a gente pode fazer é mudar um pouco a estratégia e se adaptar ao cenário econômico que a gente vai estar vivenciando. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham do BTLG11, se vocês têm ele em carteira, e deixe também comentários de próximos fundos imobiliários que vocês gostariam de ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio. É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço!